Revelado. A surpreendente verdade da minha núngua no galinheiro. Uma descoberta emocionante. Lucas, um office boy de 22 anos, olhava pela janela do coletivo enquanto a cidade de Belo Horizonte desfilava ao seu redor. A rotina já não era só exaustiva, mas uma prisão sem grades. A cada dia, sua determinação se esvaía, sufocada pelos gritos do chefe e pelas obrigações que pareciam se multiplicar. O que deveria ser um tempo de conquistas havia se tornado um labirinto de tarefas intermináveis. Ele se sentia como um fantasma, vagando por corredores cinzentos onde a satisfação e o reconhecimento eram meras ilusões. Seu coração, pulsando, alimentava sonhos que pareciam distantes, vazios. Após uma semana que pesava nos ombros, Lucas decidiu que precisava de um respiro. O sítio da avó, Dona Edna, foi a escolha certa. Ao chegar, foi abraçado com tanta intensidade que sentiu as pressões da cidade se dissolverem. A mesa estava farta, coberta com quitutes que pareciam sussurrar memórias e aconchego. Cada garfada de pão de queijo, cada colherada de tutu trazia à tona um pouco da criança que ele tinha sido. Era tudo tão simples, tão puro. Ali, entre o calor do fim de tarde e o canto das cigarras, me veio Núngua, a galinha mais curiosa que já viu, com penas brilhantes e um olhar que penetrava sua alma. Era como se Núngua soubesse, naquela fração de segundo, que ele precisava dela. Dona Edna, ao perceber a conexão, contou-lhe sobre a linhagem especial da galinha, herança de seus antepassados, cultivada com amor. Lucas sorriu, sentindo-se tocado. Cuidar de Núngua virou um ritual. Ele começou a plantar as sementes da sua própria identidade, lembrando-se de onde veio e do que realmente importava. A história que levava no sangue. No entanto, o retorno à cidade foi um choque brutal. O chefe intolerante, sempre exigente, parecia não perceber o desgaste que promovia na equipe. O ambiente estava pesado, e Lucas começou a se perguntar se valia a pena sacrificar sua essência por um trabalho que não o valorizava. A pressão era insuportável. Ele começou a se esquecer de quem realmente era, sufocado pelo desejo incessante de agradar. Mas em sua mente ecoavam as palavras de Dona Edna. Nossas raízes nos sustentam. Afinal, elas eram a força que lhe permitiram ser quem era. Era hora de agir. Lucas decidiu que precisava fazer algo. Olhando para Núngua, percebeu que a galinha não era mera curiosidade. Ela simbolizava coragem e força, a determinação que ele começava a redescobrir. Então, surgiu a ideia de organizar uma competição de talentos no trabalho. Um evento que poderia unir seus colegas e expor as injustiças que enfrentavam diariamente. À medida que os preparativos avançavam, seu coração palpitava, ansioso. Poderia essa ser a chance de recuperar seu lugar e o respeito? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E agora, o dia da competição finalmente chegou. O local pulsava com energia e as expectativas eram palpáveis. Lucas sentia o coração disparar. Esta era a sua chance. Mas, como em toda boa história, uma traição inesperada se aproximava, uma sombra que poderia mudar tudo. O que estava em jogo era a dignidade não só dele, mas de todos ao seu redor. Era a hora de decidir. Até onde Lucas iria para lutar por sua verdade? O local da competição estava agitado. As mesas estavam decoradas com toalhas coloridas e um cheiro de ansiedade e expectativa pairava no ar. Colegas de trabalho sussurravam sobre suas apresentações, a maioria nervosa, mas com um brilho de esperança nos olhos. Lucas, por outro lado, estava tomado por uma mistura de coragem e medo.
Ele se preparava para não apenas mostrar seu talento, mas também para fazer uma declaração. Enquanto isso, sua mente vagava. Ele pensava em Dona Edna e em como ela sempre buscava a essência do que realmente importa, como ela falava sobre o vínculo entre as gerações. A ideia de que todos têm uma história para contar, assim como aqueles que vieram antes dela, pairava em seus pensamentos. Talvez este evento seja minha forma de honrar não apenas a memória dela, mas também todas aquelas pessoas que se sentem invisíveis, refletiu. Quando chegou a sua vez, Lucas subiu ao palco com um misto de timidez e determinação. O microfone parecia pesado, mas ele respirou fundo e se lembrou de Nungua. A pequena galinha que lhe mostrara que ter coragem é, por vezes, entender suas raízes e não ter medo de se expor. Com as mãos trêmulas, começou a falar sobre como muitas vezes o trabalho se torna uma prisão, como a liberdade e a autenticidade parecem se perder, sufocadas pelo medo e opressão. Enquanto ele falava, percebeu que os olhos de seus colegas estavam fixos nele, alguns até com lágrimas nos olhos. Era como se ele estivesse traduzindo os sentimentos que todos eles guardavam dentro, escondidos sob camadas de conformismo. Nós precisamos de um espaço onde nossas vozes sejam ouvidas, Lucas exclamou, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Mas todo esse momento poderia tomar um rumo inesperado. No fundo da sala, seu chefe, um homem que sempre impôs a sua vontade, começou a se levantar. O rosto dele estava vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Lucas! Ele cortou, a voz firme. Isso não é o que a empresa precisa. Está desrespeitando nosso espaço. A reação foi como uma mudança de clima. O ambiente, que estava cheio de empolgação, congelou. Um silêncio pesado se instalou. E Lucas sentiu como se todo o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. Mas ele sabia que havia ultrapassado uma barreira. As palavras ganhavam vida e ecoavam em seu coração. Eu não sou só um office boy. Eu sou mais do que um número na planilha. O nervosismo deu espaço à determinação. Lucas enfrentou o chefe com os olhos brilhantes, seu coração pulsando de força. Mas havia mais em jogo do que apenas um discurso. Estava em jogo seu verdadeiro eu. Essa competição não é só sobre talento. É sobre coragem e união. Precisamos mostrar ao que viemos. A empolgação voltou a crescer entre os colegas, murmurando palavras de encorajamento. Mas seu chefe não parecia satisfeito, e a batalha estava longe de terminar. Nesse instante, Lucas percebeu que a luta não seria só dentro do auditório. A trama se desenrolava, e o peso da injustiça se tornava insuportável. Era hora de transformar essa competição em uma bandeira de luta. Mas o que ele ainda não sabia é que um segredo do passado poderia mudar tudo. O que mais estava em jogo? Ele conseguiria enfrentar seu medo e se manter fiel a si mesmo, sem deixar que a sombra da traição ofuscasse sua luz? O silêncio na sala parecia ensurdecedor, mas Lucas não se deixaria abalar. Olhou ao redor e viu rostos conhecidos. Suas expressões misturavam apreensão e esperança. Ele sentia que o momento transcendeu a simples competição. Ali, ele lutava por algo maior, algo que ressonava no íntimo de cada um que estava assistindo. Vocês não estão sozinhos, Lucas gritou, a voz ecoando com intensidade. Seu coração batia rápido, quase como se quisesse se soltar do peito. Ele sabia que naquele instante, cada palavra podia tocar uma alma. Eu sei o que é se sentir invisível, mas hoje, aqui, nós nascemos de novo. O chefe de Lucas, que antes parecia uma sombra ameaçadora, agora se tornava um vilão em sua cabeça. Quantas vezes ele se colocou acima de nós, ignorando nossas lutas? O pensamento o impeliu a ser ainda mais ousado. Então, um colega levantou a mão, hesitante, mas determinado. Foi a vez de Rafael. Ele compartilhava uma história de desânimo, como suas ideias eram frequentemente desconsideradas, e isso ressoou em boa parte da plateia. Outros começaram a levantar as vozes, e o clima começou a mudar. Era um novo começo. Lucas sentiu a força da união como uma onda que crescia e encorajava cada um a se pronunciar. A maioria ali não queria mais ser apenas espectador.
Haviam tantos talentos escondidos, tantas histórias por contar. Cada depoimento se tornava uma peça de um quebra-cabeça que, aos poucos, se montava. Lucas percebeu que, juntos, eram mais do que um grupo de funcionários. Eram uma comunidade. Enquanto isso, do fundo da sala, o chefe só assistia, visivelmente transtornado. Era como se sua posição de poder estivesse sendo desmoronada, e ele não tinha o controle da situação. Lucas, ao perceber isso, sabia que precisava ir mais longe. Precisamos lutar por uma mudança real. Nossas vozes têm poder. Vamos nos unir não só por hoje, mas por todas as futuras gerações que virão. Precisamos de espaço. Nós somos a empresa, não apenas uma engrenagem. Sua declaração foi recebida com aplausos cada vez mais altos, e alguns colegas estavam até em lágrimas. Mais do que emoção, ali brotava um sentimento de renovação. Porém, a situação ainda não estava resolvida. O chefe finalmente tomou coragem para intervir, seu rosto ainda vermelho, mas agora carregava um ar de desespero. Isso não é como as coisas funcionam aqui. Precisamos de disciplina, não de desordem. Sua voz tremia, e mesmo sua autoridade parecia abalada. Lucas, com a adrenalina correndo nas veias, percebeu que essa seria sua última chance de marcar a diferença. Disciplinas sem humanidade são apenas prisão. Nós merecemos respeito. Precisamos mudar a forma como fazemos as coisas nessa empresa. Algo se acendeu na alma dos presentes, uma centelha de esperança e coragem. O clima estava prestes a mudar, e a sala ressoava com vozes de apoio. O chefe, apanhado na tempestade que ajudou a criar, observava impotente. A tensão crescente culminou em uma revelação inesperada quando uma voz familiar surgiu entre a multidão, chamando a atenção de todos. Sim, era Dona Edna. Lucas, eu sempre soube que você tinha a capacidade de transformar. Lute pelo que é certo. Neste momento, o chão sob os pés de Lucas parecia tremer. O passado se misturava com o presente e um choque de emoções o acometeu. A lembrança de Dona Edna trouxe à tona não só força, mas também uma inquietação sobre um segredo que ele guardava. O que aquilo significava? Que tanto ele deveria revelar para que a verdade fosse finalmente libertadora? A luta estava apenas começando. O ar estava carregado de expectativa. Lucas respirou fundo, tentando canalizar a força que Dona Edna tinha despertado nele. Era como se seu coração estivesse ofegante, buscando ritmo entre tantos sentimentos conflitantes. Ele sabia que não podia recuar agora. A luta era maior do que ele mesmo. Dona Edna, começou ele com a voz trêmula, você sempre foi uma inspiração para mim. Você e aqueles momentos que compartilhamos no galinheiro. Eu pensei que tivessem ficado para trás, mas, na verdade, eles nunca me abandonaram. Os olhares estavam fixos nele, e a tensão quase palpável. Ele passou a mão pelos cabelos, buscando a coragem que lhe faltava. Todos nós temos nossas histórias, nossos medos, mas também temos a capacidade de mudar, de fazer a diferença. Os olhos de Rafael estavam brilhando, e o murmúrio entre os colegas aumentava. A presença de Dona Edna parecia ter acendido algo dentro deles. Um espírito de luta que ninguém esperava. A atmosfera estava mudando, e Lucas o sentia em cada célula do corpo. Mas ele hesitou por um momento. Tem algo numa dessas histórias que eu não compartilhei. Um segredo. Todos pararam. O chefe agora estava imóvel, a expressão congelada, quase sem entender o que estava acontecendo. Durante uma das minhas visitas ao galinheiro da Dona Edna, continuou Lucas, eu descobri algo que mudaria tudo. Havia uma galinha, uma núngua, que peculiarmente nunca botava ovos. Sempre a vi como uma falha do sistema. Mas quando conversei com a Dona Edna, percebi que núngua guardava um segredo. A sala estava em silêncio absoluto. Lucas prosseguiu, sua voz se fortalecendo. Ela era diferente, como muitos de nós aqui. Às vezes, parecia que estava se escondendo, mas no fundo, tinha o potencial para algo incrível. Foi então que percebi. Na luta por mudança, o que importa é reconhecer o valor de cada um, mesmo aqueles que parecem invisíveis.
As lágrimas já estavam escorrendo pelo rosto de alguns colegas e a expressão de Dona Edna transmitia muitas emoções. As palavras de Lucas foram como um toque de luz em uma sala antes obscurecida pela dúvida. Ele sabia que estava falando não apenas sobre a galinha, mas sobre cada um que ali estava, sobre a coragem escondida que precisava ser revelada. Com coragem renovada, ele contribuiu. Nós somos Nunguas. Podemos botar ovos, mesmo que o mundo insista em nos ver como falhas. A mudança começa aqui e agora. O que precisamos é acreditar que podemos. Um aplauso irrompeu e logo a sala estava cheia de gritos e manifestações de apoio. As vozes se uniam em um elo. O poder daquela unidade reverberava como um eco. O chefe, no entanto, parecia ter atingido seu limite. Ele se levantou, carregando em seus olhos uma raiva que antes parecia inexistir. Isso é insano! Não tolerarei essa desordem. A raiva dele se transformou em gritos, mas Lucas percebeu que a força que o tinha guiado até ali não era mais apenas dele. Estamos aqui para encontrar um caminho melhor e não dá mais para se calar. A determinação em suas palavras foi um golpe certeiro. O que você teme é essa comunidade linda, cheia de vozes. Nós não somos uma fila de automatizados. Esse é o nosso momento de transformação. E quando tudo parecia prestes a tomar um rumo inesperado, uma mensagem surgiu inesperadamente no celular de Lucas durante o tumulto. Era um aviso do RH, pedindo que ele se apresentasse imediatamente. O que isso significava? Seria uma chance de discutir sobre a nova postura da empresa ou um pedido para silenciar todas as vozes? Seu coração acelera novamente e a tensão estava de volta. Lucas sentiu que o verdadeiro teste de sua coragem estava por vir. O coração de Lucas ainda estava pulsando na garganta enquanto se afastava da sala agitada. Cada passo que dava em direção ao RH parecia mais pesado, como se o mundo todo estivesse contra ele. Ele sentia a adrenalina bombear, mas ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade crescente começava a invadi-lo. Ninguém pode nos calar agora, pensou, lembrando-se das expressões de esperança e determinação nos rostos de seus colegas. Eles tinham se unido, e aquilo era apenas o começo. Mas o que o aguardava no RH? Lucas estava prestes a sentir o peso desse mistério. Ao entrar na sala, encontrou uma mesa longa, com 3 pessoas sentadas de olhos fixos em sua direção. O gerente de RH, uma mulher de cabelos curtos e um consultor que Lucas reconheceu. O ambiente estava silencioso, mas a tensão era quase palpável. Ele respirou fundo, pedindo à sua mente que se acalmasse enquanto tentava entender a situação. Lucas, obrigado por vir tão rapidamente, começou a mulher, sua voz suave, mas firme. Precisamos discutir um assunto importante. Ele atentamente observou cada reação, tentando captar o que estava por vir. O consultor franziu a testa, enquanto o gerente estava com a expressão neutra, quase calculista. Temos ouvido algumas coisas sobre você e seu discurso na sala de reuniões, continuou a mulher. O que você disse ressoou com muitos. As pessoas precisam de um líder e você parece estar despertando essa necessidade. Mas... Lucas sentiu um frio na barriga. Mas o que isso significa? Estamos pensando em uma nova abordagem dentro da empresa, respondeu o gerente, levantando uma sobrancelha. E com base no que você fez, queremos saber se estaria disposto a assumir um novo papel, algo que vai muito além das suas funções atuais. Lucas ficou paralisado. Ele queria mudar as coisas, mas nunca havia imaginado que poderia ser considerado para um papel de liderança. Estou lisonjeado, mas não sei se sou a pessoa certa. Houve outras vozes importantes naquela sala. A mulher sorriu levemente. Isso é precisamente o que procuramos. A mudança não pode vir de um só lugar. Precisamos de alguém que traga todas essas vozes juntas, que saiba ser a conexão. Você quer ser essa ponte, Lucas? O olhar dos 3 na mesa estava cheio de expectativa, mas também havia uma pressão latente ali. O desafio estava sendo oferecido, e a vida como ele conhecia estava prestes a mudar. Ele sabia que não poderia escolher a segurança. Era hora de abraçar essa nova jornada. Eu aceito,
disse Lucas, sentindo uma onda de coragem e determinação. O que quer que viesse pela frente, ele estava pronto para lutar, assim como Nungua havia feito para encontrar seu próprio espaço. Contem comigo. No entanto, antes que pudesse refletir sobre sua decisão e o que a espera, o celular vibrou novamente em seu bolso. Enquanto ele olhava para a tela, o rosto de Lucas se tornou pálido. A mensagem que havia chegado era de Dona Edna. Uma frase simples, mas cheia de significado, cortou sua respiração. Nungua precisa de você. Vem logo. Sem saber o que estava realmente acontecendo, um sentimento de urgência tomou conta dele. O que teria acontecido com Nungua? O que isso significava para a mudança que acabara de aceitar? O anseio por respostas bateu forte em seu peito. Ele correu para fora da sala, sentindo que algo muito maior do que ele mesmo estava se desenrolando. As vozes que o apoiavam agora eram ainda mais necessárias. A luta não estava apenas começando. Agora, Lucas precisava entender essa nova realidade. E o que o aguardava poderia ser a chave para a transformação que todos sonhavam. Lucas correu pelo corredor, seus pés parecendo voar, uma mistura de preocupações e esperança o empurrando adiante. Cada batida do seu coração ecoava em seus ouvidos como um alerta, um lembrete de que a vida à sua volta estava prestes a mudar de forma drástica. A mensagem de Dona Edna martelava em sua mente. Nungua precisa de você. O que teria acontecido com ela? Ele não podia ignorar a urgência que emanava das palavras dela. Ao chegar ao galinheiro, Lucas sentiu um frio na barriga. Uma aglomeração já estava formada na porta e vozes nervosas sussurravam entre si. Ele empurrou a multidão com cuidado, sentindo o olhar ansioso de seus colegas. O que estava por trás daquelas expressões preocupadas? Lucas! A voz de Dona Edna o chamou e ele virou-se para ela. Os olhos dela estavam marejados e algo lhe dizia que o que ele estava prestes a descobrir não seria fácil de lidar. Foi a Nungua. Ela o quê? Lucas interrompeu, incapaz de conter a ansiedade. O que aconteceu com a Nungua? Ela se machucou durante a última coleta de ovos. Parece que algo assustou as galinhas e ela acabou caindo, explicou Dona Edna, a voz embargada. Nós tentamos confortá-la, mas... Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Lucas. A imagem de Nungua, sempre tão vibrante e cheia de vida, agora ferida, o deixou sem palavras. Ele se aproximou do galinheiro e o que viu cortou seu coração. Nungua estava caída em um canto, fraca e com um olhar distante, como se estivesse tentando se recuperar de uma dor interna. Ao se aproximar, Lucas sentiu uma onda de compaixão e desespero. Nungua, sou eu, ele sussurrou, envolvendo a mão em torno da dela, procurando conforto, tanto para si quanto para ela. Os habitantes do galinheiro estavam em silêncio, o ambiente carregado com a intensidade emocional do momento. Uma de suas colegas, Clara, se aproximou. Ela precisa de cuidados, Lucas, um veterinário, algo urgente. Vou buscar ajuda, Lucas disse, sua voz firme, mas seu coração estava despedaçado ao ver a tristeza de sua amiga. Ele sabia que não poderia hesitar. A nova responsabilidade que ele aceitou em RH agora tinha um significado mais profundo. Ele não estava apenas se tornando um líder no trabalho, mas precisando agir como um pilar para aqueles que precisavam dele, a começar por Nungua. Com um nó no estômago, ele partiu rapidamente em direção à cidade, cada passo repleto de expectativa e medo. O que seria de Nungua se ele não conseguisse ajuda a tempo? Ele se recordou da energia dela, do coração contagiante que trazia luz para todos ao redor. Ele não iria deixar que isso se apagasse. Enquanto corria, pensava em tudo o que tinha enfrentado naquele dia. As novas responsabilidades no trabalho, a pressão e agora o bem-estar de Nungua em suas mãos. A carga emocional parecia esmagadora, mas ele não poderia desistir. Era hora de agir e mostrar o verdadeiro significado de ser uma ponte. Ao chegar à clínica veterinária, a recepção estava cheia de pessoas e animais.
Ele se aproximou do atendente em desespero, a urgência em sua voz clara. Preciso de ajuda, é sobre uma galinha. Ela está ferida e precisa de cuidados imediatamente. O olhar do atendente era de surpresa, mas também de compreensão. Vou chamar o veterinário. Por favor, aguarde aqui. Lucas sentou-se em um banco, a mente a mil. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele se lembrou de suas promessas, das vozes que o apoiavam e, acima de tudo, de Nungua. O que mais poderia acontecer? A história dele só estava começando, mas aquele momento poderia mudar tudo. O que seria de Lucas e de Nungua? Será que ele conseguiria trazer de volta a vitalidade dela? O tempo estava passando, e ele só queria uma chance de devolver a alegria que ela sempre lhe proporcionou. E nesse entrelaçar de eventos, ele sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto Lucas aguardava, seu olhar se desviou para o corredor que levava à sala de exames. A ansiedade pulsava dentro dele. O peso da responsabilidade o fazia sentir como se estivesse carregando um fardo insuportável. Ele se perguntava se Nungua estava sofrendo e se haveria algo que ele pudesse ter feito para evitar aquilo. A dúvida o atormentava. Os minutos pareciam horas. Ele observava os outros pacientes, cães ansiosos, gatos assustados e até um coelho nervoso. Cada um deles estava ali por uma razão, mas nenhum puxava mais seu coração do que a imagem de Nungua, sua amiga que sempre mostrava como a vida podia ser cheia de amor e alegria. Lucas! A voz familiar cortou a solidão do momento. Era Clara que havia corrido até ali assim que conseguiu sair do galinheiro. Como está ela? O veterinário ainda não veio? Não, ainda não. Estou esperando. Ele tentou transmitir uma confiança que não sentia. Preciso que ela fique bem, Clara. Não consigo imaginar o que vai acontecer se algo der errado. Sua voz era um sussurro desesperado. Eu sei. A gente vai dar um jeito. A Nungua é forte. Você sabe disso. Clara tentou confortá-lo, mesmo que sua própria voz tremesse. Lucas sentiu um nó no estômago ao se lembrar da risada de Nungua, da beleza dela ao correr atrás das galinhas, sempre trazendo sorrisos. O tempo passava, e tudo o que podia fazer era esperar. Finalmente, a porta se abriu e um veterinário alto, com um jaleco branco e um olhar focado, apareceu. Lucas! O homem chamou, gesticulando para que ele se aproximasse. Sim, sou eu. É sobre a Nungua. Ela está ferida. Lucas respondeu, a urgência preenchendo suas palavras. Vamos levar você até ela. O veterinário disse, movendo-se rapidamente em direção à sala de exame. Coração acelerado, Lucas seguiu o homem. Cada passo deixava um rastro de expectativa crescente. Ele entrou na sala e viu Nungua deitada em uma mesa, com um curativo visível em uma de suas patinhas. A cena o atingiu como um golpe. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela, tocando suavemente seu corpo. Nungua olhou para ele, seus olhos traduzindo uma tristeza que cortou profundamente o coração de Lucas. O que aconteceu com ela? Lucas perguntou, a voz embargada. Ela sofreu uma fratura. É leve, mas precisamos de um tempo para que ela se recupere. Ela ainda está bem fraca e isso pode levar alguns dias, disse o veterinário com um tom reconfortante, mas direto. Você precisa ter paciência. Lucas sentiu a tensão umedecer sua visão. Ele queria gritar, mas em vez disso, seus lábios apenas murmuraram. Por favor, faça o que for preciso para que ela fique bem. A resposta do veterinário foi um aceno de cabeça. Vamos fazer o nosso melhor. A parte mais importante agora é que você fique perto dela. O apoio dela vai ajudar na recuperação. As palavras dele o fizeram parar por um instante. Ficar ali significava mais do que cuidar de uma galinha. Era sobre estar presente, dar amor e esperança em forma de carinho. Lucas sentiu que toda a pressão, todas as responsabilidades não eram apenas um peso, mas uma oportunidade de ser o amigo que Nungua precisava. Enquanto o veterinário se preparava para realizar os cuidados, Lucas segurou a patinha de Nungua. Era um gesto tão simples, mas carregava uma força que ele não sabia que tinha.
Você vai ficar boa, Nungua. Eu prometo. Ele disse, com lágrimas nos olhos. Eu estarei aqui para você. O tempo parecia parar. Os sons da clínica se dissiparam ao fundo. Um momento de conexão pura e verdadeira. Mas então o veterinário olhou para Lucas, interrompendo o silêncio. Lucas, eu preciso discutir algo sério com você. Tem mais informações que você precisa saber sobre a Nungua. Aquelas palavras enviaram um frio na barriga dele. O que poderia ser tão importante a ponto de tirar a atenção do tratamento? A tensão crescia novamente, mas ele estava pronto para ouvir, pronto para lutar pelo que era certo. O que mais estava por trás daquele ferimento? E o que seria daquela amizade se a verdade não fosse exatamente o que ele esperava? Lucas sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado. O olhar do veterinário era sério, e isso fazia seu coração disparar. O que você precisa me dizer? Ele forçou a voz a sair, ignorando o frio que ia se espalhando pelo corpo. O veterinário respirou profundamente, como se estivesse se preparando para algo pesado. A fratura da Nungua é apenas uma parte da história. Eu encontrei um pequeno sangramento interno que pode ter causado isso. Isso é resultado de um estresse intenso, ou possivelmente de algo mais. As palavras ecoaram na sala. Lucas estava paralisado. O que significava algo mais? O olhar preocupado de Clara, que ainda estava na porta, aumentava a palpitação em seu peito. Precisamos investigar a fundo. Pode ter havido algum tipo de trauma, ou até mesmo um problema que esteja por trás disso tudo, o veterinário continuou. Você sabe se algo anormal aconteceu recentemente com ela? Uma briga com outra galinha, ou até um acidente? A Nungua sempre foi tão vivaz, tão cheia de vida. Eu não percebi nada que fosse anormal, Lucas balbuciou, agora cheio de angústia. Ele passava a mão nos cabelos, tentando juntar os pedaços. Mas... Ele hesitou, lembrando-se do dia em que viu um grupo de galinhas se aglomerando de forma estranha, como se algo as estivesse assustando. Teve uma briga, sim, mas foi faz algumas semanas. Nada parecia sério. O veterinário assentiu, mas Lucas pôde ver que ele estava preocupado. Temos que fazer exames adicionais para entender melhor o que está acontecendo. Eu preciso que você esteja preparado para qualquer resultado. Qualquer resultado? Lucas repetiu, a frase martelando na sua mente. A possibilidade de uma verdade dolorosa começava a tomar forma, deixando um gosto amargo em sua boca. Ele olhou para Nungua, que estava com os olhos semicerrados, como se estivesse lutando para permanecer acordada. Isso o machucava. Eu não posso deixar isso acontecer. Se for algo que eu possa ter feito, eu vou fazer de tudo para consertar. Ele declarou, a determinação crescendo dentro dele. Clara estava ao seu lado, e ele sentiu sua mão apertando a dele, como se eles estivessem juntos nessa luta. É isso que precisamos fazer, o veterinário disse, com um leve sorriso triste. A amizade de vocês dois é valiosa, e isso certamente pode ajudá-la na recuperação. O tempo passou enquanto o veterinário coletava mais informações e preparava Nungua para um novo tratamento. Lucas se sentia como um espectador, mas também como parte de um todo. O amor e a esperança pulsavam ao seu redor, cada sentimento mais forte que o anterior. Lucas! A voz de Clara quebrou seus pensamentos. Você acha que ela vai conseguir superar isso? Ele hesitou. O coração pulava em seu peito, mas ele forçou um sorriso. Ela é forte. Nós vamos fazer isso juntos. Dizer isso trouxe um pequeno conforto, mas o peso das incertezas ainda o consumia. Quando o veterinário saiu para preparar os exames, uma onda de silêncio caiu na sala. Lucas olhou para Nungua. Aqueles olhos tristes que tanto amava pareciam se fixar nele, e nesse momento ele fez uma promessa silenciosa. Ele não iria desistir dela. Não importava o que acontecesse. A ansiedade estava voltando, e a incerteza pairava no ar. O que seria descoberto? E se a verdade sobre Nungua revelasse algo que ele nunca poderia imaginar? Nesse instante, ao ouvir passos se aproximando novamente,
O coração de Lucas disparou. Era o veterinário, e o olhar dele dizia que algo tinha mudado. Lucas, precisamos conversar sobre os resultados. O veterinário entrou, seu semblante sério intensificando a tensão no ar. Lucas sentiu seu coração acelerar, uma mistura de medo e expectativa. Lucas, começou o veterinário, os exames mostraram algo que precisamos discutir com cuidado. A voz do homem parecia distante, como se ecoasse em uma caverna. Lucas prendeu a respiração, suas mãos suavam. O que foi? O que aconteceu com a Nungua? O sangramento interno é mais extenso do que imaginávamos. A fratura está relacionada a isso, mas o problema principal é um cisto. Ele está comprimindo órgãos e causando dor. Precisamos agir rápido. Cisto? As palavras giravam na cabeça de Lucas, mas ele mal conseguia processar o que aquilo significava. E se não fizermos nada? O que pode acontecer? Ele se sentia desolado, angustiado. O veterinário hesitou, olhando para baixo. Se não tratarmos, a qualidade de vida da Nungua vai piorar rapidamente. Ela vai sofrer e pode não resistir a isso. O mundo de Lucas parecia desmoronar. Era como se uma lâmina afiada atravessasse seu peito. Nungua, sua amiga fiel, aquela galinha que havia trazido tanta alegria ao seu cotidiano, estava em perigo. Eu não posso deixar isso acontecer, ele murmurou, a voz embargada. Clara se aproximou, seu olhar terno, mas preocupado. Lucas, o que você está pensando? Precisamos fazer a cirurgia. Não podemos esperar. Não vou deixar que ela sofra. A determinação crescia, mas também a dor de saber que uma escolha precisava ser feita. E se não desse certo? O pensamento o consumia. É uma cirurgia arriscada, o veterinário intervir. E você precisa estar ciente dos riscos. Pode ser que o cisto já tenha causado danos irreversíveis e... Eu não me importo, eu prefiro arriscar a perder a Nungua. Lucas interrompeu, o desespero nas palavras fazendo ecoar sua decisão. Ele olhou para a Nungua, ainda fraca, mas com um lampejo de vida nos olhos. Ela é parte da minha vida. Eu preciso fazer isso. Clara apertou sua mão, o apoio silencioso falando mais alto que 1000 palavras. Eu estou com você. O que você decidir, faremos juntos. O veterinário assentiu lentamente. Se você está certo disso, então podemos preparar a Nungua para a cirurgia, mas precisamos agir logo. O risco só aumenta a cada dia que passa. Lucas sentia um turbilhão de emoções, alívio por ter tomado a decisão, mas também um peso imenso no peito. E se a cirurgia não funcionasse? E se, ao tentar salvar Nungua, ele terminasse piorando tudo? Aqueles pensamentos o perseguiam como sombras. Vou organizar tudo, disse o veterinário, indo em direção à porta. Lucas ficou parado, com o olhar fixo em Nungua, um nó na garganta. Havia uma batalha a ser travada, e ele não poderia permitir que o medo vencesse. Você vai ficar bem, Nungua. Eu estou aqui, ele sussurrou, como se suas palavras fossem um feitiço que pudesse fazer tudo dar certo. Lucas, disse Clara, quebrando o silêncio. O que vamos fazer depois da cirurgia? Se ela se recuperar, você está pronto para tudo isso mudar? O olhar dela o fez refletir. E se Nungua desse sinais de recuperação? E se a rotina que ele conhecia mudasse para sempre? O futuro parecia nebuloso, mas eles estavam juntos, unidos em uma missão. Não sei, ele respondeu honestamente, mas estamos juntos nessa. E juntos vamos enfrentar o que vier. E no fundo, Lucas percebeu que essa luta não era apenas sobre Nungua, mas também sobre a força que ele poderia encontrar dentro de si mesmo. Enquanto o veterinário saía, o peso das esperanças e desafios futuras pairava no ar. O momento da verdade se aproximava. O que mais a vida reservava para eles após essa tormenta? A esperança e a incerteza dançavam de mãos dadas, e Lucas não conseguia pensar em nada além disso. O dia da cirurgia chegou, e Lucas estava cheio de um misto de esperança e ansiedade. Ele sabia que tinha tomado a decisão certa,
mas a incerteza ainda o consumia. Ao chegar à clínica, encontrou Clara esperando por ele. Seu olhar era firme, uma âncora em sua turbulência emocional. Não se preocupe, Lucas. A Nungua é forte. Ela vai superar isso, disse Clara, percebendo a agitação dele. Lucas assentiu, respirando fundo. Ele se apoiou nas palavras dela, tentando se convencer de que tudo daria certo. A sala de espera parecia um mar de impaciência, cada segundo arrastando-se. Ele olhou para a porta da sala de cirurgia, vendo a luz passar através da fresta, como uma promessa de vida. Quando o veterinário finalmente apareceu, o coração de Lucas disparou. A cirurgia foi bem-sucedida, disse o homem, e uma onda de alívio inundou Lucas. O cisto foi removido, mas Nungua precisará de cuidados e atenção nas próximas semanas. Precisamos monitorar a recuperação dela de perto. E ela vai ficar bem, certo? Lucas perguntou, temendo a resposta. O prognóstico é positivo. Com os cuidados certos, ela deve se recuperar totalmente, respondeu o veterinário, e um sorriso tímido se formou no rosto de Lucas. Ele não sabia o que fazer, além de sentir que uma parte pesada havia se erguido dos seus ombros. Com o coração leve, ele e Clara foram até onde Nungua estava, confinada em uma pequena gaiola. Ela parecia fraca, mas a luz que sempre brilhou em seus olhos ainda estava lá, como uma chama que não se apagava facilmente. Lucas se agachou, segurando suavemente a patinha dela. Você lutou bravamente, Nungua. Agora é hora de descansar e recuperar suas forças. A alegria pela recuperação de Nungua não era apenas um alívio pessoal, era uma sensação de renovação. Lucas olhou para Clara e viu que seu olhar estava fixo em Nungua, com o mesmo carinho que ele sentia. Acho que isso nos ensinou muito, não é? Ele disse, rompendo o silêncio. Sobre a coragem, a união e a importância de cuidar uns dos outros. Você se destacou, Lucas. Ninguém esperava que você fosse tão corajoso, respondeu Clara, um sorriso suave iluminando seu rosto. Foi a Nungua quem me ensinou. Não apenas a lutar por ela, mas a lutar por nós, por todos nós, ele disse, refletindo sobre como tudo começou. Cada batalha que enfrentou na empresa agora fazia sentido. Era um impulso maior, um desejo não apenas de ser ouvido, mas de garantir que ninguém mais fosse invisível. Após alguns dias, Nungua se mostrava cada vez mais vigorosa. Sua recuperação era um sinal de que, com amor e dedicação, tudo era possível. Com o tempo, Lucas começou a implementar as mudanças que havia sonhado para a empresa. Ele se tornou a ponte que unia as vozes abafadas, e cada vitória que conquistava não era só sua, mas de todos que não tinham coragem de se manifestar. Na empresa, as pessoas começaram a se levantar e defender uns aos outros, compartilhando histórias e talentos, unindo-se diante das adversidades. O clima mudou, e Lucas se viu como um líder, mas sempre se lembrando de suas raízes. Ninguém deve ser esquecido, repetia ele como um mantra, cada vez que uma ideia nova surgia. E não só isso, a conexão com Nungua se tornou uma fonte de inspiração constante. Ele organizou um pequeno evento no galinheiro de Dona Edna, onde todos poderiam celebrar suas conquistas juntos. Uma vez por mês, eles se reuniam ali, trazendo lanches, contando histórias e cuidando da pequena galinha. No fundo, a vitória não estava apenas nas mudanças da empresa, mas em como ele havia mudado. Lucas se sentia mais forte, mais conectado com aqueles ao seu redor. Ele entendera que a liberdade começa dentro de si, e que é preciso lutar, ser visto, ser ouvido. E a cada dia ele acreditava mais na possibilidade de um futuro onde todos pudessem brilhar. Enquanto observava Nungua correr livre no galinheiro, Lucas sorriu, sabendo que o amor e a amizade tinham o poder de transformar vidas. E essa jornada de autodescobrimento, saborosa e desafiadora, ainda estava só começando. Agora, querido amigo, chegou sua hora. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, emocionais que preparamos. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer.
Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver a importância de lutar por suas verdades. Isso é um apoio valioso que só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem. Vamos juntos nessa jornada.